Sou Hércules Teixeira. Hoje eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial também. Esse triste período da nossa história, que é lamentável como a humanidade teve coragem, a capacidade de fazer barbáries, tanto na Primeira Guerra Mundial e principalmente na Segunda Guerra Mundial. Na minha visão, o que levou a essas barbáries todas foi uma coisa: a ganância, que acabou desencadeando várias outras coisas. Com a ganância de sempre querer mais, de sempre você achar que é o melhor, porque você tem ganância de sempre querer mais, começa a arrumar inimigos imaginários, começa a julgar que sua raça é melhor do que a outra, que sua corrente de pensamento é melhor do que a outra, que você, seu país, é um país melhor do que os outros, e começa a vir essa rincha, vingança, um não aceitar perder. Não existe uma coisa chamada política, de conversar. Acho que tudo se resolve na base da ignorância, na força bruta. E nós vimos que não é bem assim que as coisas funcionam. A Alemanha, para quem entendeu um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, por que esse sentimento nazista cresceu tanto na Alemanha, devemos vir lá da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial aconteceu por causa de uma coisa: imperialismo, a ganância, de novo a ganância do ser humano. Olha o que a ganância do ser humano faz. Por isso que houve a Primeira Guerra Mundial. Por causa da ganância, desencadeou vários outros fatores que os países começaram a brigar. E a Alemanha, que era um império, que era tido como um grande país até a Primeira Guerra Mundial, uma potência econômica super forte, potência industrial, economicamente, tecnologia, ele batia de igual com a Inglaterra, com os Estados Unidos, que estava emergindo ali como potência mundial. Quando eles perdem a guerra, a Primeira Guerra Mundial, eles saíram derrotados daquela Primeira Guerra Mundial, de joelhos. As pessoas, o eixo do bem que venceu a guerra, colocou muitas condições na Alemanha, que eles não conseguiriam se recuperar, praticamente queriam destruir a Alemanha. Dívidas de reparação de guerra, enormes dívidas. A economia da Alemanha ela colapsou. Em 1924, o marco alemão praticamente não valia nada frente ao dólar, frente à libra. Estava totalmente valorizado, um país quebrado, pessoas passando fome. Em 1929, para piorar a situação, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aí é que a situação piorou ainda mais. Aí começou a vir o sentimento nacionalista, de vingança, que começou por seu Adolf Hitler. Ele era austríaco e não alemão. Ele nasceu na Áustria. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha, perdendo. Ele pegou para si essa derrota, um sentimento. Ele já vinha culpando, quando ele acabou de perder a guerra, que o maior culpado disso era os judeus. Então sempre precisa arrumar um inimigo imaginário e materializar esse inimigo imaginário e começar a falar que se deve destruí-lo que ele é culpa da sua desgraça. Então a gente devemos ter cuidados com esses inimigos imaginários que você acaba arrumando. Você pode até ver algo, discordar de algo, mas tudo no campo das ideias. Vencer no debate, na conversa, na política, sem precisar usar a força, a ignorância. Coisa que o Hitler ele não conhecia isso. Ele começou a perseguir os judeus, ele assumiu o poder na Alemanha, começou a perseguir os judeus. Ele foi denominado Führer, o grande alemão, o grande herói da nação, e começou a perseguir os judeus. Como os judeus não eram umas pessoas tão bem vistas assim na sociedade internacional, na Europa, nos Estados Unidos, os caras não fizeram nada. Ah, estão perseguindo judeus e tal, não sabe se é verdade, não é? Passaram o pano para aquela situação. Aí o Hitler começou a invadir outros países, disse que estava anexando territórios que ele perdeu na Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu. Mais uma vez houve a passação de pano. Quando o Hitler partiu de fato para a guerra, para invadir a França, invadir a Espanha, invadir os outros países da Europa, aí é que eles foram ver. Aquele poderio militar estava muito forte, muito rico, muito potente, difícil. O Hitler conseguiu dominar todos esses países. A linha de frente para conter a expansão nazista era a Inglaterra e a União Soviética. O Hitler dominava praticamente quase toda a Europa, não tinha força. Daí que foram acordar, foram ver que esses preconceitos que eles tinham contra os judeus, que o que eles tinham feito contra a Alemanha, deixado a Alemanha de joelho. Então isso acabou complicando. Milhões de pessoas morreram. Então devemos pensar por aí. No caso do Japão, a mesma coisa. Os japoneses se sentindo humilhados porque tinham esse preconceito
dos americanos, dos europeus contra os asiáticos, principalmente os japoneses, que eles queriam ganhar mais destaque no cenário internacional, mas não conseguiam, porque eles eram vistos como seres inferiores. Olha onde chega a capacidade do ser humano pensar que ele é mais superior do que outro. Essas desavenças todas é que motivou o Japão a invadir outros países lá na Ásia, em torno da Ásia ali, a Manchúria, parte da China, Hong Kong, Indonésia, Filipinas, porque ali tinha petróleo, tinha riqueza, o Japão não tinha essas riquezas naturais. Então ele via a necessidade de invadir esses outros países na base da força, tomar para si essa riqueza para desenvolver seu país. Para isso montou uma grande potência militar, um exército fortíssimo, com recursos militares. Só que a sua população, no geral, passava fome. Muitas pessoas tinham dificuldades no começo, sofriam. Então, na verdade, qual que é a maior riqueza de um país? Os seus recursos em petróleo ou o seu povo? Então, deve-se fazer essas perguntas. E para que a questão de vingança? Não basta conversar. Eles foram atrás de vingança, invadiram lá Pearl Harbor, acho que é isso o nome. Pegaram de surpresa, fizeram um ataque arrasador nessa base americana lá no Havaí e continuaram invadindo os territórios e os americanos teve que revidar. Aí todo mundo já sabe a tristeza que deu, milhões e milhões de pessoas morreram, as duas bombas que foram jogadas lá no Japão para o Japão se render, as duas bombas atômicas. Então até que ponto chega essa ganância do ser humano, essa ganância das pessoas? Por causa da ganância, começa a subjugar que é melhor do que os outros, que a sua raça talvez é superior, a sua nação do seu país é superior às outras, começa a querer maltratar pessoas. Sua corrente de pensamento é melhor, é superior do que todas as outras correntes. Apenas você está certo, o outro que discorda de você está errado, deve ser eliminado. Bandido bom é bandido morto. Nós devemos começar a pensar, fazer uma reflexão. Se nós, nos dias atuais, começarmos a tentar essa política antiga, esse jeito de se viver, de se pensar como ser humano, nós já sabemos como isso vai dar. A Segunda Guerra Mundial, essa mistura de ódio, poder, ganância, querer subjugar as pessoas, querer se achar superior. E o mundo, infelizmente, está começando por isso aí. Aqui no Brasil, principalmente. Se você tem uma ideia que discorda do liberalismo, você é um comunista sem vergonha, não presta. Ou se você talvez é um comunista e tem uma socialismo que é uma ideia diferente do liberalismo, esses caras não prestam, tem que ser eliminado. Então tem muita gente, infelizmente, tem muita gente que pensa nesse extremo absoluto, que a única forma de você fazer é você ir eliminando o seu opositor, mas não com debate, com assuntos, com teorias, com pensamentos, com discussão acadêmica. Eles não pensam assim. Ainda bem, eu quero acreditar que seja apenas uma minoria que pensa dessa forma, de resolver tudo na pancadaria. Eu quero acreditar que 99% da população brasileira não esteja pensando dessa forma. Muitos vão para bandido bom é bandido morto. O diferente, ele não pode ter seu direito, porque a maioria é que deve mandar, deve ter seu direito. Mas nós vivemos numa democracia. Cada qual é livre. Talvez uma pessoa pertence a uma minoria, por que ele não pode expressar seu desejo, sua vontade? Porque uma certa maioria, que se diz maioria, deve subjugar ela e tentar eliminá-la. Era assim que os nazistas pensavam. Esse pensamento inútil, ou um pensamento de vingança, devemos eliminar esses pontos de querer a ganância. A ganância faz coisas, a ganância já fez guerra, a ganância faz crises. A crise do caso da Enron, no caso de contabilidade, quem faz contabilidade estuda sobre o caso Enron. A crise imobiliária de 2008, a quebra da Bolsa de Nova York, tudo causado pela ganância do ser humano, de sempre querer mais, ou de se achar que é melhor, deve dominar o outro. O imperialismo, ganância, achar que é melhor do que os outros. O imperialismo causou uma Primeira Guerra Mundial, desencadeou a Segunda Guerra Mundial, e hoje também pode acabar desencadeando uma Terceira Guerra Mundial ou um conflito. Simplesmente porque pessoas elas não conseguem conversar, dialogar e tentar chegar a um acordo que beneficie tanto A quanto B. Talvez A ele não quer abrir mão de nada. B também não quer abrir mão de nada, mas devemos abrir mão de algumas coisas
para tentar viver em uma sociedade civilizada. Eu tenho um pensamento de A, jogo esse pensamento e vou discutir com B. B também tem pensamento, então nós vamos entrar em um acordo. Eu vou abrir mão de alguma coisa, o A, e o B também vai abrir mão de algumas coisas, para nós podermos viver em sociedade, em harmonia, e não acabar cometendo o erro gravíssimo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de destruição, de matança, milhões de pessoas e milhões de pessoas morreram, fora as pessoas que morreram de fome, porque os países naquela época, para eles, a maior riqueza não era o seu povo. Deve ser assim para o mundo. A maior riqueza que tem no mundo, no planeta Terra, é o povo, é a sociedade, é as pessoas. E vem com as outras coisas, as florestas, os rios, os mares, os recursos naturais. Isso são as maiores riquezas. Nós não devemos maltratar o próximo, acharmos que somos melhor do que o próximo, superior, ou que nossa corrente de pensamento é a melhor do mundo. Então acho que o que eu tinha para trazer sobre a Segunda Guerra Mundial era isso, um momento de reflexão para você se refletir, pensar nas suas atitudes, se refazer como ser humano melhor para a sociedade. Então o que eu tinha para falar sobre o vídeo era isso. Quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, seguir a página lá no Facebook, Hércules Teixeira, Industrializa Brasil, eu agradeço.